uma visão assim um pouquinho mais geral, a gente poder entrar. E eu vou tentar não ficar falando sobre as coisas que estão nos artigos, mas eu andei mandando mais artigos recentemente, porque, de fato, enfim, muitas coisas estão aparecendo e, por exemplo, a nota da Abrasco, essa nota dos ex-ministros, eu acabei não mandando para não ficar mandando toda hora outra coisa, mas essa era a atualização que eu tinha feito semana passada. Ué, já não é mais a mesma coisa hoje, né? Então, já tem uma vacina em uso oficialmente no UK, no Reino Unido. Nós continuamos tendo nós tivemos ao longo da pandemia vários desafios, né, em termos de prevenção, em termos de encontrar uma vacina, falando de uma prevenção de um outro tipo de prevenção que não sejam as medidas de saúde pública estrito sensu, não que a vacina não seja uma medida de saúde pública, mas, enfim, havia uma corrida pelas vacinas. A gente já chegou até no iniciozinho da pandemia, quando o Eduardo fez aqueles seminários, a gente chegou a discutir, um dos artigos era os princípios, quais são os diferentes princípios. A gente falou de uma vacina que era nova, que nunca ninguém tinha usado, que era a vacina do RNA, usando uma tecnologia. Bom, eu não vou nem falar sobre isso, porque essa história me emociona, acho lindo, acho que essa galera vai ganhar um prêmio Nobel, provavelmente. E a história é muito bonita, é a história como que a ciência avança, independentemente também do desafio, né? Quando chega o desafio, as pessoas se adaptam, mas com os progressos que foram feitos até aquele momento. Então, assim, o princípio da vacina com RNA já estava sendo estudado, né? Isso não era uma novidade, mas nunca tinha sido aplicado. Mas nós continuamos tendo vários desafios. Primeiro, a gente não sabe qual é a duração que a proteção conferida por essas vacinas vai ter. Nós não sabemos se isso vai durar um ano, se vai ser menos de um ano, de quanto em quanto tempo nós vamos ter que nos vacinar. E isso, os ensaios clínicos que estão em andamento é uma das coisas que eles vão observar não é nem longo prazo, é a médio prazo. A maioria das vacinas precisam de 2 doses. Tem uma que pode ser que vai ser uma dose só. Isso seria maravilhoso, porque, primeiro, que dobra a capacidade de cobertura possível, e, segundo, porque garante melhor a adesão, né, à vacinação. Porque tomou a primeira, está livre, né? Enfim, está imune. Nós não sabemos se pode haver, por enquanto não houve nenhuma mutação, houve mutações no vírus, mas não houve nenhuma que tivesse implicações na imunidade, né? Então, assim, aparentemente a spike protein continua lá, a proteína spike, aquela proteína que a gente vê assim para fora no bichinho, nas imagens do bichinho, mas pode ser que ocorram mutações, como ocorre com o vírus influenza. Né? Por que a gente tem que se vacinar todo ano? Ou, pelo menos, as pessoas que têm indicação de vacinação contra a gripe, por que elas se vacinam todo ano? Porque há mutações no vírus, principalmente o vírus da influenza, né? É altamente mutável. A maioria das candidatas, quase todas, estão targeting, aiming, um único antígeno, que são os antígenos da proteína spike, né? A eficácia das vacinas é variável, nós fomos surpreendidos por uma altíssima eficácia. Eu não sei se vocês sabem que a vacina da gripe só tem 50% de eficácia, aquela que nós idosos tomamos todo ano, e quanto menor a eficácia da vacina para atingir a herd immunity, maior tem que ser a cobertura, mais gente tem que tomar a vacina, né? Mas nós fomos surpreendidos por uma eficácia muito alta, principalmente eficácia contra
formas graves da doença, hospitalização e morte, né? As vacinas até agora são 100% eficazes nesse sentido, mas, enfim, os números são muito pequenos para a gente ter confiança nesse número 100%. Bom, mas uma vez aprovadas as vacinas, nós continuaremos a ter muitos desafios, né? Primeiro, a logística de aplicação e de prioridades. O Brasil tem a vantagem de ter um sistema único de saúde, unidades básicas de saúde, ter um programa forte de imunização, que pelo menos até os últimos anos era um programa muito forte, a cobertura vacinal no Brasil é boa, nós temos uma cadeia fria de geladeira, né, 2 a 8 graus, no país inteiro. Então, isso é uma potencialidade do sistema brasileiro, mas eu fico pensando, ano passado eu tomei vacina contra herpes zoster nos Estados Unidos, porque a vacina que eles têm lá não tem aqui. E eu fiquei 40 minutos na farmácia, esperando numa cidade desse tamaninho, numa farmácia onde não tinha ninguém. Mas você tem que apresentar os documentos, aí depois não sei o quê, aí depois te chamam para pagar, aí você paga, aí depois você senta e espera, e aí te chamam para fazer a vacina. Então, eu fiquei 40 minutos na farmácia. Não vai ter condição de ser assim, não sei qual é a solução que eles vão dar, mas os Estados Unidos não têm unidade básica de saúde pública, eles contam com as farmácias e vão tentar contar com locais com as fábricas. Esse é um outro desafio. Os grupos prioritários para vacinação no início, né, esse também é um desafio. Insumos, então nós vimos que no Brasil nós não estamos preparados, mesmo que chegue a vacina, nós não pensamos nisso antes, seringas e agulhas, enfim, é preciso insumos para fazer uma vacinação em massa. Nós nunca antes na história global houve a necessidade de vacinar 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. A vacina da gripe, por exemplo, primeiro que ela é feita no hemisfério norte separadamente do hemisfério sul, né? Então, o inverno não é ao mesmo tempo em todo local, e a vacina ela é feita antes do inverno. Então, já dividia em dois o mundo. E segundo, que não é todo mundo que tem indicação de fazer a vacina para a gripe, né? São só certos grupos. E aqui, para o corona, o ideal é que todo mundo seja vacinado. Outra coisa é que a vacina da gripe, por exemplo, ela só tem uma dose, e aqui a gente tem 2 doses. E lembrem bem, né, nós temos vários tipos de vacina. A pessoa não pode tomar a primeira dose de uma e depois a segunda dose de outra. Então, isso é uma coisa que requer registros, né? Então, isso também é uma coisa que vai ter que se pensar nisso. Qual vacina os governos vão escolher, né? Então, depende, claro, da disponibilidade, né? A Pfizer não está esperando o nosso ministro decidir que ele quer comprar a vacina da Pfizer, né? E assim por diante. Então, várias coisas vão entrar em jogo. Primeiro, os custos. As vacinas com RNA são muito mais caras que as vacinas que usam outras tecnologias. A principal delas é aquela que bota o antígeno dentro de um vírus, de um adenovírus, e injeta o adenovírus na gente, né? Então, os custos, o número de doses necessárias, isso certamente é uma coisa que vai ser levado em conta para a vacinação. E, claro, a eficácia e a necessidade de cadeia fria. Então, a gente vê aí, por exemplo, a necessidade de freezer para as vacinas de RNA. Então, tem 2 vacinas de RNA, uma é da Moderna, uma empresa pequena, americana. Essa empresa fez um negócio assim, eles enveloparam a vacina usando nanotecnologia, e isso permite que a vacina seja conservada em -20, não em -70. Fazendo uma analogia
de um artigo aí que eu li, se você bota o chocolate no calor, o chocolate derrete, mas se você faz aquela balinha M&M, aquelas balinhas, aquelas pastilhazinhas com uma, aquilo permite que você não precise usar a geladeira, aquilo conserva melhor. Então, é mais ou menos isso que foi feito. E a vacina da Pfizer, que também é de RNA, ela precisa de gelo seco. Eles estão condicionando em caixas com gelo seco, que fica até 30 dias, uma vez que você abre, se você colocar mais gelo seco, você pode estender um pouco esse prazo. E quando você tira o frasco do gelo seco, você tem 5 dias para usar. Mas, assim, acho que... Então, assim, é novamente uma questão de logística, né? Você tem que prever que você vai usar aquele frasco inteirinho. A distribuição, como é que você distribui para municípios remotos, né? Como é que você coloca uma vacina que precisa de refrigeração nos locais, nos pontos onde... Fico imaginando, assim, na Amazônia, como é que vai ser isso. Então, as duas coisas. Primeiro, os governos têm que pensar em fazer campanhas que esclareçam a população, que façam com que haja uma grande adesão da população à vacinação. Já há campanhas de antivacinação, já tinha um povo que era contra a vacinação, né? De qualquer espécie, para qualquer doença. E aí agora, com os problemas que teve, com as paradas, teve um suicídio, parou, teve uma mielite, parou. Então, com todas essas divulgações de problemas potenciais com a vacina, eu vi essa coisa de fake news, né, que é uma outra epidemia que está ocorrendo simultaneamente, é uma outra pandemia. Eu vi coisas inacreditáveis, que eu não vou ficar citando aqui, mas eu vi pessoas falando, e aí pessoas me perguntando, isso procede? Pessoas com nível superior, pessoas privilegiadas do ponto de vista da informação, perguntando se as coisas mais absurdas procedem, vinda de pessoas, enfim, sem nenhum respaldo. E, finalmente, o uso político que está sendo feito das vacinações, uma questão absolutamente complexa, que eu só estou levantando, não vou entrar na discussão, quero rapidamente dar a palavra para vocês. Controvérsias, o problema do acesso, né? Então, compras antecipadas pelos países ricos, isso a OMS tem brigado muito por isso, como é que nós vamos garantir que a África inteira, a Ásia, a América Latina não tenham acesso. E também, assim, não é só a compra nesses países, não é só a compra da vacina, é a compra dos insumos e a manutenção de uma cadeia fria. Novamente, a questão dos 7 bilhões a serem vacinados. Esse roteiro, o SAGE, é um roteiro da OMS, que faz algumas recomendações de como priorizar, mas cada país vai fazer a sua, né? A questão tanto da segurança quanto dos desfechos que foram selecionados, os ensaios clínicos, RCT, quer dizer, ensaio clínico randomizado, é a sigla em inglês, eles foram acelerados, então isso... Claro que a gente entende que eles tenham sido acelerados, mas há uma crítica em relação a como que isso foi orquestrado, né, que ao invés de somar esforços, os investimentos foram feitos em empresas diferentes, todas empresas privadas. Por exemplo, a Índia tem uma grande fabricante, não só as empresas que desenvolveram, mas as empresas que estão produzindo as vacinas. Então, a Índia tem uma grande produtora, um Serum Institute, que é o maior produtor de vacinas do mundo, e não foi feito um investimento, não se pensou em fazer uma coisa que tornasse as vacinas um bem comum, ao invés de ser mais um bem produzido por diferentes empresas privadas. Os efeitos adversos mais raros, eles não vão ser vistos no ensaio clínico com 50 mil pessoas,
porque existem efeitos adversos, aliás, até se especula que são dos adjuvantes da vacina e não da própria vacina, porque a mielite transversa, por exemplo, ela é comum em várias vacinas de hepatite, vacina do sarampo, então, mas é um efeito muito raro, é tipo assim, 1 para 1 milhão de pessoas. Isso só vai aparecer quando começar a vacina em massa. Já agora o FDA acabou de fazer um warning, né, um alerta contra pessoas alérgicas. Deve ter havido, parece que houve no Reino Unido, 2 profissionais de saúde que eram alérgicos e que tiveram reações alérgicas graves com a vacina do RNA. Então, assim, vai começar a pipocar coisas, né? A gente tem que estar alerta para isso, tem que ter um sistema de vigilância. O Brasil não tem uma história forte de vigilância. Depois que um produto está no mercado, nós não temos um bom sistema que permita detectar esses efeitos mais raros. E, assim, a decisão de fazer os desfechos dos ensaios clínicos, eles foram... Primeiro que eles foram, durante muito tempo, eles foram uma caixa preta. E aí, depois de alguma pressão, os protocolos foram abertos e até a forma de analisar os resultados também estão sendo abertas. Claro, agora estão sendo publicadas também, mas o que é importante em termos de saúde pública? Né? Na verdade, assim, a gente quer que as pessoas... Não é um problema se eu pegar a Covid, tiver uma forma leve de Covid, isso não é um problema. O problema são as formas graves, a necessidade de hospitalização, as mortes e a infectividade. Será que se eu pegar uma forma leve, ou se eu pegar uma forma que me deixe assintomática, eu vou continuar transmitindo? Essa é uma outra pergunta que a gente, na verdade, ela é pré-regulação, né? Será que eu vou continuar sendo contagiosa? Essa é uma pergunta que a gente não sabe. Provavelmente não, mas é uma pergunta que também precisa ser respondida. E é isso, né? O FDA, a Anvisa, enfim, todos os órgãos regulatórios vão ter que tomar decisões com base exclusivamente em dados das empresas, né? Porque são ensaios clínicos acelerados, vão fazer decisões emergenciais, portanto, em cima apenas dos dados das empresas. Não estou dizendo que eu sou contra isso, nós estamos numa situação de emergência de saúde pública, mas, enfim, a forma como isso foi conduzido, talvez ela pudesse ter sido diferente. Os modelos de investimento, acabei de falar nisso também, e de investimento não só nas empresas que desenvolveram, mas nas empresas que estão produzindo. A Moderna, por exemplo, ela era uma empresa muito pequena e ela teve um investimento maciço do governo americano. A Pfizer não aceitou investimento de governos porque ela não quis ter enfim, não vamos discutir por quê, porque a gente pode... É mais um motivo de controvérsia, mas, enfim, não se pensou nisso. Eu acho que faltou, sei lá, nós, a sociedade civil, nos manifestarmos mais, né? Outro dia o Eduardo fez uma crítica, que eu acho que foi muito procedente, sobre posicionamento do IMS. Acho que a gente precisa ser mais ágil e mais ativo nas posições, a propósito de absolutamente tudo, né? Tudo. E isso agora está na mídia leiga, né? As pessoas estão discutindo, e o plano brasileiro foi um plano, no documento da Abrasco, chamado de anêmico, é um plano anêmico, né? Não tem campanha, a gente não vê campanha publicitária, o PNI e o Comitê Técnico Assessor, todos os comitês técnicos assessores do Ministério da Saúde foram desativados no governo do Bolsonaro. Então, assim, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, foi, assim como
todo o SUS, né, foi desmantelado. O Brasil tem um monte de pessoas invisíveis, né? Então, como é que você controla isso? Não pode ser a partir do CPF, muita gente não tem CPF no Brasil. Bom, agora os quilombolas até estão no plano nacional como prioridade número 1, mas outras populações, as populações privadas de liberdade, por exemplo, estão, se eu não me engano, no 4º nível de prioridade. Outra coisa que o documento levanta é o risco de judicialização, né? Então, nós precisamos estar preparados, o STF tem que ter uma decisão sobre isso, né, que impeça que as pessoas ricas, mais uma vez, sejam prioridade, importem insumos. As lacunas do conhecimento ainda existentes, nós falamos sobre isso, e o amanhã, porque assim, eu vou tomar vacina, mas eu vou continuar precisando usar máscara por vários motivos. Estou tentando também não biologicizar muito essa nossa conversa, mas a vacina ela não protege imediatamente, ela não protege 100%, e a gente não sabe se a gente vai continuar sendo infeccioso. Então, tem o problema da gente se infectar e do problema da gente infectar terceiros. Então, durante algum tempo, a gente vai ter que continuar usando máscara e mantendo o distanciamento social. Então, como é que vai ser isso? Não temos um plano. E, finalmente, os recentes apagões também, super recentes, né, na região norte. Como é que é isso quando você está armazenando vacinas na cadeia elétrica? Então, precisamos ter planos B, né? O Ortega tem discutido muito essa questão que é chamado de preparedness, né? Nosso preparo para... Nós já não estávamos preparados para uma pandemia que a gente sabia que estava chegando. Depois, assim, aconteceu na China, aconteceu na Itália. Nesse momento, todos nós já sabíamos que ela ia chegar aqui e ninguém fez nada, não tinha EPI, equipamento de proteção individual, não tinha álcool gel, não tinha máscara, depois não tinha CTI, e agora não tem vacina, não tem seringa. É impressionante como a gente não aprende as lições com a história, né? Então, eu também queria levantar isso aqui para a gente conversar, e chega, já falei demais. Vamos passar a palavra, antes de abrir a discussão, vamos passar a palavra para... Tá, a Andréia tem 2 perguntas, tá bom? Mas vamos deixar primeiro as pessoas discutirem os artigos que leram, e depois a gente passa para o debate, tá bom? Quem vai falar primeiro? Para começar a apresentar o artigo, sou eu. Bom dia, Tainá. Bom dia, Tainá. Pode começar? Então, na verdade, eu tomei a liberdade de juntar os 2 artigos, porque eles se completam, né? Um complementa o outro, e aí, para também não tomar muito tempo, porque senão eu me estendo demais. Então, o primeiro artigo seria a futura campanha, né, de vacinação contra a Covid-19, como risco de excitação vacinal e a politização, e também a implantação das vacinas da Covid, a importância da transparência, a integridade científica e também a confiança pública. Eu tirei aqui algumas ideias centrais desses artigos, como fator motivacional, né, para a corrida na produção da vacina. Então, a gente pode pensar quais seriam as possíveis razões políticas, simplesmente por ser uma questão política, ou também pela necessidade de resolução de uma pandemia. Então, os governos eles têm procurado produzir essa vacina por questão política, por questão de interesse próprio, ou simplesmente para resolver essa pandemia, dar uma solução para a população. Um outro ponto é quais seriam outros interesses também que podem estar envolvidos nessa corrida dessa vacina. Também, como a gente pode retratar a questão da imunização obrigatória a nível mundial. O Reino Unido, como a professora bem falou, já começou, né, a vacinação. Eu li nesse artigo ontem, também acompanhei pelos jornais internacionais. E aí tem uma grande controvérsia também no Reino Unido sobre qual grupo que vai ser vacinado primeiro, se seriam os profissionais de saúde, se seriam os idosos, as gestantes. Tem uma grande discussão a nível mundial sobre isso.
Um outro ponto que me chama bastante atenção é os movimentos sociais. Então, como o professor Ortega ele bem tinha comentado, ele sempre comenta sobre isso nas aulas, o comportamento inicial da população, lá no início da pandemia, era de total apoio, né, ao isolamento, às medidas preventivas e sanitárias, mas em contrapartida, na verdade, a gente vê essa modificação do comportamento bem brusca, na verdade, quando a gente tem, atualmente, as pessoas se voltando contra a vacina. E aí abre um leque de problemáticas que a gente pode ter, e principalmente, eu acho que a gente pode começar a problematizar isso a partir do alcance da internet. Não sei se vocês têm acompanhado isso, mas o Centro de Controle Digital do ódio, por exemplo, né, o Center for Countering Digital Hate, o CCD-8, ele expôs um relatório em que ele buscou investigar e avaliar também o movimento anti-vacinação online. Eu não sei se vocês já souberam disso, né, onde 31 milhões de pessoas que seguem grupos anti-vacinas, né, em redes sociais famosas estão assinando contas e também petições contra a vacina, né, e aí eles são titulados como os anti-vaxxers, não sei se essa pronúncia é certa. E também a gente tem o lado das fake news, né, elas têm tomado grande proporção nessa pandemia, principalmente no discurso e os rumores de que a vacina seria o agente responsável pela captação exponencial desses anti-vaxxers e também os rumores de que as vacinas seriam capazes de alterar o DNA dos seres humanos, criando uma nova espécie de seres que seriam superior a nós. Né? Você tem os rumores da população para não tomar a vacina. E aí, entrando no ponto de recusa, né, os principais pontos chaves da recusa da vacina, eu destaquei alguns aqui que eu anotei, principalmente o local de origem da vacina, né? A população, ela tem uma certa desconfiança, e aqui eu sou até um pouco ousada em dizer, principalmente pela questão da vacina chinesa, com toda aquela história do presidente americano, de dizer que se tratava de um vírus chinês, e aí começou aquela guerra entre os Estados Unidos e a China. Então, essa desconfiança, ela tem sido a pauta principal dessa recusa primária assim, da vacina. Um outro ponto que eu gostaria de destacar também é a transparência para a população sobre os testes e os ensaios clínicos. A mídia não tem deixado bem claro como esses ensaios clínicos têm andado, né? Alguns dias a gente vê no jornal que teve evento adverso, no outro dia foi totalmente eficaz, e no outro dia já muda totalmente o discurso. Então, as pessoas não sabem no que confiar, até porque a gente tem acompanhado também pseudocientistas em ascensão ao redor do mundo, com curas milagrosas, com ideias fortes sobre a vacina ideal para a Covid. Um outro ponto seriam os resultados desses ensaios. Será que esses resultados que estão sendo divulgados, eles são os resultados favoráveis ou desfavoráveis desses estudos? Eles estão sendo divulgados realmente na íntegra, na mídia ou não? Outra recusa também, né, que a gente pode ver nos estudos sobre a vacina seria a indefinição no protocolo. Como a professora bem falou, seria uma única dose, 2 doses? A população tem muita dúvida em relação a isso. Será que uma única dose é capaz de me deixar imune à Covid, ao SARS-CoV? Não sei. Reações adversas também, a síndrome de Bell, que foi dita agora nesses dias, não sei se vocês... Eu não sei muito o que é a síndrome de Bell, procurei, acho que, pelo que eu entendi, seria uma paralisia facial. Aí, é isso mesmo? E aí, está fazendo a professora também um provável aumento, possivelmente, de eventos adversos, reforça também a necessidade de vigilância, que no Brasil não é muito forte. Aí eu vou pegar a sua fala, professora, que não é muito forte essa vigilância. E também a gente volta para o ponto das fake news, principalmente, que é o ponto-chave dessa pandemia, que seriam as dúvidas principais sobre a eficácia da vacina, considerando a rapidez que ela foi criada. A gente sabe que um processo de criação de uma vacina, desenvolvimento de uma vacina não é do dia para a noite, não se resolve em questão de meses, como tem sido, e também um ponto que chama atenção é se esse protocolo de criação dessa vacina tem seguido todos os protocolos de segurança necessários. Alguns estudos têm discutido esse ponto, dizendo que algumas vacinas estão pulando protocolos e outras vacinas estão seguindo corretamente, o que está diretamente relacionado também aos ensaios, aos protocolos, aos resultados, se eles seriam mais desfavoráveis ou não. E um ponto que eu acho que o brasileiro se esquece é que nós temos uma resistência prévia, né, a manter o nosso caderno de vacinação regular. Então, o que seria de diferente, aí é um questionamento meu, o que seria de diferente na Covid em comparação com outras doenças que já existem imunização? Por que a gente não pode aceitar a vacina
em contrapartida, a gente recusa manter o nosso caderno de vacinação regularizado, né? Um outro discurso forte também ao redor do mundo, ele diz respeito à qualidade e eficácia dessa vacina. Eu entrei no site da Organização Pan-Americana de Saúde, e eles dizem que até outubro de 2020 havia mais de 190 vacinas também candidatas em desenvolvimento, e também algumas dessas vacinas em estágios mais avançados do que outras. E também 40 vacinas candidatas já estão sendo testadas em humanos, sendo, como a professora também falou, a do Reino Unido sendo já posta em prática. E um outro ponto-chave também seria a logística de distribuição das vacinas. Então, a falta de insumos para vacinação em massa em serviço de saúde, considerando o nosso país, né, já tem uma situação frágil nessa questão de insumos, nessa questão de saúde, e como será feita também essa distribuição das vacinas e a imunização nos países de baixa renda, também nos lugares mais remotos ao longo do mundo. E qual seria também o critério de ordem da vacinação? Seriam os idosos primeiros, os profissionais de saúde? Seriam a população inteira? Qual seria o critério? E se esse critério também ele vai ser unânime para todo mundo? Será que só em um país vai seguir uma ordem e em outro país vai seguir determinada outra ordem? Esses dois artigos eles falam também sobre o estudo francês, que sugere uma forte recusa da população e um possível declínio na vacinação por questões de afinidade política, ou seja, pessoas de extrema direita ou de extrema esquerda são os mais propensos a essa recusa. E é uma questão, eu acho bem intrigante, porque como posso me fugir a palavra, a sua afinidade política é que vai ditar a sua saúde. Então, se você votou no candidato X ou Y, é ele que vai ditar se você vai se proteger ou não contra um vírus. Também ele fala sobre a população de baixa renda, sendo eles os mais propensos também para acometimento de doenças infecciosas e parasitárias, bem como os idosos também, que têm a pior prognóstico, né, de evolução clínica para o Covid, sem mencionar, e aqui eu vou até um pouco além, sem mencionar também a presença das doenças crônicas de base, né, as não transmissíveis nessa população. Então, a gente tem um grupo de risco formado simplesmente por idosos com doenças crônicas, eles seriam os primeiros, o primeiro grupo essencial, de fato, a tomar vacina, os profissionais de saúde. Né? Não tem como a gente comparar, né? Eu não tenho bagagem para comparar esses dois grupos de qual seria o mais importante para a gente, considerando que alguns estudos também falam que o sistema imunológico dos idosos é muito mais frágil do que o de um adulto saudável, né? Isso é um fato. Também a gente levanta preocupações sobre a possibilidade da interferência nesse processo de tomada de decisão pelo FDA, pelas vacinas da Covid, e também com o objetivo de cumprir cronogramas politicamente vantajosos, digamos assim, para a introdução da vacina. Então, basicamente, seriam dúvidas se a interferência nesse processo de decisão da aprovação das vacinas vão cumprir de fato os cronogramas ou não. E, em resposta, alguns membros do FDA têm procurado dissipar essas preocupações, principalmente afirmando que as decisões que estão sendo tomadas, elas são independentes e são baseadas e fundamentadas na ciência. O que a gente vê que em alguns países não está sendo bem assim que está se sucedendo. E também que não haveria compromisso com relação aos padrões, por exemplo, de evidência exigido para aprovação. E finalizando, acredito que os programas de vacinação da Covid eles só terão sucesso, que como o primeiro artigo a essência dele, o sucesso da vacina de Covid, só terão sucesso se houver uma crença generalizada, de fato, de que as vacinas disponíveis elas são seguras, elas são eficazes também, e que essas políticas para priorizar sua distribuição, elas são equitativas e são baseadas em evidências, que não são achismos, que seguiram os protocolos, que seguiram todos os trâmites necessários, tanto de produção quanto de distribuição. E uma solução possível que o artigo traz seria contar com cientistas governamentais não partidários, que eu acho um pouco difícil, dado o nosso atual momento a nível mundial, os consultores especializados e também deixar os mais transparentes possíveis, baseados essencialmente na ciência, que é o que move nessa pandemia, deveria mover essa pandemia, seria a ciência, né, a questão biológica, e também tem servido como atividade relacionada à vacinação dos Estados Unidos também. Sendo possível uma melhor chance para que as vacinas de Covid que estão sendo produzidas, testadas e afins, sejam a esperança de que o seu papel na abordagem da crise atual de saúde pública seja resolvida. E é isso. Muito bom.
levantou muitas questões. Vamos tentar depois tentar responder, não, mas debater essas questões. São absolutamente pertinentes e relevantes, todas elas, todas elas. Vamos começar pela Andréia, que queria fazer perguntas. A gente tem muitas perguntas e poucas respostas. Vamos lá. A Tainá levantou uma série de questões que são minhas dúvidas também, mas eu vou levantar só uma questão bem específica, né? Se não me engano, naquele artigo que a NET mandou depois, levanta uma série de questões que eu acho que suscitam várias discussões importantes. Eu estou no meio dessa discussão porque eu estou fazendo assessoria para a Sociedade de Medicina Farmacêutica. E aí, uma questão assim, a AstraZeneca e a Coronavac não fizeram um protocolo de transferência de tecnologia, ou seja, aquela discussão que traz no artigo sobre a invisibilidade dos procedimentos, o segredo e tal, parará. Não ficou estabelecido da transferência de tecnologia, tanto na AstraZeneca para a Fiocruz, como na Coronavac para o Grupo Butantan, certo? Então, acho que isso é uma questão. Agora, acho que esse artigo que a NET depois mandou, ele traz uma questão muito profunda, que é a questão assim, do porquê que os países eles deixam na mão das indústrias privadas uma questão de saúde global. Esse, para mim, foi o mais gritante, né? Quer dizer, estamos todos na mão de empresas que fazem a corrida não pela cura, mas por ações na bolsa e lucros na venda de zilhões de vacinas. Isso, para mim, foi o mais terrível. É isso. Outras questões que eu queria levantar, mas eu acho que a Tainá levantou. Obrigada. Quem mais quer falar? Ou perguntar? Ou responder? Quantas pessoas pensam no que vão perguntar? Eu vou contar uma historinha sobre a varíola, que eu acho que ilumina um pouco os desafios que a gente tem aqui, né? Primeiro, dizer para vocês que o Brasil foi o último país das Américas a erradicar a varíola. Antes disso, eu queria dizer, não sei se todos sabem, que a varíola foi a primeira e única, até o momento, doença humana que foi erradicada por intervenções médico-sanitárias, que foi a vacina. A vacina tem uma história muito interessante, antiga, que eu não vou comentar aqui. A vacina já existia, né? E teve a ver com Jenner, né? Que observou, teve as vacas, e isso e aquilo. É uma história muito bonita de ser lida por todos. Mas, em 1958, a União Soviética propôs na Assembleia Mundial de Saúde uma campanha de erradicação da varíola. Isso foi recebido com um pouco de descrença, alguma dúvida, né? É preciso lembrar que a União Soviética, na época, a ex-União Soviética, estava com seu prestígio em alta. Porque poucos anos antes, a União Soviética tinha sido a grande responsável por barrar os exércitos nazistas, não é? Ali, na Batalha de Stalingrado, foi que a guerra virou. E os aliados, os Estados Unidos entrou depois na guerra, etc., né? E, então, a União Soviética tinha, mundialmente, uma boa fama. O stalinismo, né, a ditadura que o Stalin tinha imposto, havia um processo de degelo, como se chamava, né? Então,
os escritores estavam voltando a escrever, os poetas estavam voltando a dizer suas poesias, etc. Então, havia um vento democratizante na União Soviética comparado aos anos 30, basicamente. Além disso, a União Soviética tinha lançado o Sputnik, né? E Yuri Gagarin depois. Então, havia assim, uma fama de um país que vinha demonstrando vitalidade econômica e se democratizando, etc. Pois bem, então a proposta foi aprovada na Assembleia Mundial de Saúde, depois de alguma hesitação, e se deu. A vacina já existia, ela não precisou ser criada por nenhuma empresa, né? Mas houve um esforço multilateral impressionante de colaboração entre governos dos vários matizes ideológicos, do então Bloco Socialista, dos países socialistas, capitalistas. Foi um norte-americano, Dr. Henderson, que comandou internacionalmente essa campanha, né? O que o Brasil passou a ter de estruturas de vigilância epidemiológica foram criadas essas estruturas com base para permitir a campanha de vacinação antivariólica, e isso aconteceu e foi um sucesso que demorou. O Brasil, por exemplo, né, que foi o último país das Américas a erradicar. O Rio de Janeiro foi o último estado brasileiro a erradicar, e o último caso de varíola se deu no bairro da Penha. Isso significa que na Penha ocorreu o último caso de varíola das Américas, né? Isso entra para um folclore triste, né, de como o Rio de Janeiro fica sempre atrás do que vários outros estados brasileiros e outros países conseguem. Mas o que importa aí de dizer é que houve um esforço multilateral, acima de divisões políticas e ideológicas, que teve sucesso. E a varíola manteve alguns núcleos, focos resistentes, principalmente no chifre da África, Etiópia, Somália, até que finalmente se declarou a erradicação da varíola. Então, foi um exemplo de uma colaboração internacional que eliminou uma doença. Claro que a varíola ela tinha algumas características que favoreciam a sua erradicação. Ela não tinha casos assintomáticos, por exemplo, né? A doença tinha um diagnóstico fácil pelas erupções típicas da pele, né? A NET sabe muito mais que isso. Ela é epidemióloga das doenças infecciosas, eu não sou, mas eu vivi essa história e acompanhei, e foi uma história exemplar. Isso contrasta, mantidas as proporções, com a situação atual de uma vacina sendo produzida, e Tainá já abordou isso, não vou me estender, a NET também comentou, onde a questão do lucro e das ações dessas empresas estão determinando boa parte da dinâmica para que se tenha uma vacina eficaz e acessível a todo mundo, né? E, vejam, há muitos países que não têm o SUS. Eu estava num estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, peguei a gripe suína, tive que ficar também numa farmácia, esperando e pagando caro, não lembro se foram 50 ou 100 dólares, numa fila para vacinar, e ainda assim fiquei de cama um tempão lá na Califórnia. Então, vejam, há aspectos que já foram mencionados e que nos devem inspirar para o futuro também, não só para o presente, mas para as próximas emergências de saúde pública que vêm por aí. E nossa área da saúde pública deve ser firme na questão do bem comum, né, que deve orientar medidas como essa, e não a busca do lucro, e com todas essas
essas incertezas e falta de informação que já foram mencionadas aí por Anete, por Tainá, por Andréia, né? Eu fico por aqui agora, mas apenas enfatizando que essa questão é fundamental para o controle dessa pandemia e para as próximas. Isso, perfeito. Luana e Michele estão inscritas. Luana. Oi, bom dia. Não, eu queria também só, na verdade, levantar mais questões, porque realmente é muita coisa, né? E todo dia a gente vê uma notícia nova. Não sei se vocês viram o editorial da Nature de ontem, que foi sobre vacina, também foi, assim, principalmente sobre a questão regulatória. E eles mostrando essa falta mesmo de coordenação global, essa questão desse esforço multilateral. A gente até vê na questão do acesso às vacinas, né, um certo esforço com o X-Accelerator, a COVAX Facility, essas coisas, mas na questão regulatória, que é o que eles levantam mais, eles falam que a pandemia reavivou essa questão de como acelerar uma harmonização na regulamentação das vacinas, né? Que a gente vê, por exemplo, o Reino Unido aprovou de emergência super rápido uma vacina, o FDA ainda está demorando mais tempo para aprovar essa mesma vacina. A União Europeia já recusou. Pois é, a União Europeia mais tempo ainda. Aqui também o Pazuello falou que a Anvisa vai demorar, sei lá, pelo menos 60 dias. Então, a gente vê essa falta de harmonização. E aí, nesse artigo, eles falam que os pesquisadores revisaram o cenário regulatório e encontraram 51 caminhos, em 24 países, encontraram 51 caminhos diferentes para aprovação acelerada. Então, assim, não tem uma coisa mais específica, né? E eles levantam como que essa harmonização traria benefícios, né? Assim, ajudando, assim, se as farmacêuticas soubessem especificamente o que precisam, isso seria também mais fácil. As empresas também poderiam reduzir o tempo nessa preparação das aplicações para a regulação. A aplicação seria assim mais robusta, então seria ou considerada mais robusta, e isso também ajudaria na questão da confiança pública, né? Nesse momento que a gente está de total desconfiança, até como a professora falou, eu tenho pessoas próximas mesmo que me perguntaram: é verdade isso, que a vacina de RNA muda o nosso DNA, não sei o quê? Então, assim, coisas completamente absurdas e, assim, são pessoas que têm total discernimento e estudo, enfim, mas muita notícia sendo espalhada, né? E aí, nesse editorial, eles também falam que existe uma coalizão já desde antes, né, da pandemia, de inovação na preparação para epidemias, e eles montaram um grupo de trabalho para mapear os obstáculos para um melhor alinhamento regulatório global, né? Assim, antecipando uma nova doença infecciosa já antes da pandemia, que todo mundo sabia que ia acontecer. E também tem uma coalizão internacional de autoridades reguladoras de medicamentos que foi criada em 2012, na verdade, né, pela OMS, já tem bastante tempo, e o objetivo é também permitir, né, que as agências reguladoras compartilhem essas informações e cheguem a um acordo, mas ela foi bastante útil nesse momento, porque eles conseguiram chegar a um consenso sobre os melhores modelos animais para testar as vacinas de Covid, os pontos de testes clínicos, a questão, que é uma questão também que agora vai ser levantada bastante, que depois de uma vacina aprovada, a gente continua testando com placebo ou nos ensaios clínicos, ou começa com essa outra vacina? Então, perfeito. Tem várias questões que estão sendo discutidas. E agora esse grupo de trabalho está tentando harmonizar um monitoramento para as vacinas, especificamente para o que a professora falou, né? Para monitorar os sinais de efeitos adversos que podem ser muito fracos para detectar em um país só, enfim, que a gente só vai ver, essa coisa de 1 em 1 milhão de pessoas, a gente só vai ver com um monitoramento muito forte, né? Então, eu só queria compartilhar isso. Eu vou mandar para vocês esse editorial da Nature. Tem também um outro artigo
que fala sobre... Saiu na Lancet, né, o artigo sobre a vacina de Oxford, que é o resultado lá do estudo, e tem um artigo falando sobre isso e comparando um pouco, assim, falando sobre a vacina de Oxford, que foi a primeira a publicar os resultados, né, numa revista revisada por pares, e comparando um pouco com as outras duas, né, com a da Moderna e da Pfizer, fazendo essa comparação, essa questão dos assintomáticos também, que a professora levantou. A de Oxford é a única que está fazendo esse estudo no ensaio clínico, eles estão fazendo swabs semanais nos participantes para ver se eles são assintomáticos e ver essa questão mesmo de que se eles vão ser contaminados e continuam infecciosos ou não. Então, eu vou passar para vocês esses 2 artigos que estão valendo a pena, eles são super curtos, né? Um editorial e um artigo curtinho da Nature, e tem o da Lancet com os resultados. Primeiro, parabenizar a Tainá, né, a Luana, né, a doutora Anete, pela apresentação, né? Foi bem pertinente para esse momento que nós estamos vivenciando no momento, né? Eu sou farmacêutica, eu sou nutricionista também, aluna do doutorado no Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz, né? E eu trago aqui uma questão muito importante, que foi, inclusive, mencionada, né, pela doutora Anete, mas eu acho interessante a gente fundamentar, digamos assim, reiterar a importância disso, que é a questão da vigilância epidemiológica, né? É a questão da farmacovigilância, que vai ser muito importante a partir do momento em que a vacinação começa a ser realizada, né? E se o Brasil, até aqui, né, não apresenta uma infraestrutura de distribuição da própria vacina, né, dentro de um contexto em que o governo não atua diretamente, não dá uma estruturação direta nem para os profissionais de saúde que atuam diretamente nesse momento, né? Ontem nós verificamos nas principais redes, né, de comunicação que os profissionais do Raul Gazola ainda não receberam o salário no mês de novembro. Quer dizer, os médicos, né, que estão na linha de frente não receberam seus proventos, né, digamos assim, para arcar com as suas despesas. Então, um governo que permite que isso aconteça a profissionais que são essenciais nesse momento, a população está completamente desprotegida. E pós-vacina, a gente tem que entender que vai ser um momento extremamente importante para a farmacovigilância. Não é só um vírus novo que nós estamos estudando no momento, é uma tecnologia nova. As vacinas, até então, elas são desenvolvidas basicamente por 3 tecnologias, né? A inativação do vírus, a atenuação do vírus e fragmentação do vírus. Nós estamos entrando numa tecnologia de vetorização viral, né? RNA, DNA, estão sendo tratadas como vacinas genéticas, né? Ou seja, são tecnologias novas que normalmente se levaria 30 anos para você ter uma noção real, né, dos eventos adversos relacionados a essa nova tecnologia, né? Não vamos levar em consideração fake news, nem que pseudocientistas estão falando, mas o que a ciência fala, né, o que os artigos científicos publicam, né? Então, eu acho que a gente começar a prestar atenção agora em relação à farmacovigilância, porque o Brasil já tem questões sociais, econômicas, políticas, que não surgiram no governo atual. O governo atual é um personagem dentro da história chamada Brasil, né? E nós já tivemos vários personagens, e cada um contribuiu ou deixou de contribuir para o nosso sistema de saúde atual, né? O SUS, ele é um sistema muito importante e praticamente único no mundo. Como a doutora Anete mencionou, nos Estados Unidos, a distribuição de máscaras, né? Sem uma infraestrutura. O Brasil tem uma logística, talvez administrada, mas o SUS é extremamente importante, já foi referenciado pela ONU modelo, e é um país de terceiro mundo, um país em digamos assim, dimensões continentais. Então, uma questão da gente valorizar o SUS, primeiramente, e de reorganizar o SUS de uma maneira inteligente para atender a população menos favorecida. Agora, tem realmente a questão da vacina, tem a questão da pandemia, mas por que ela está sendo agravada no Brasil? Por que o contexto no Brasil toma outras características a ponto dele ser classificado como o segundo país no mundo em infecções no momento? Porque no Brasil é um país onde falta água e sabão. Se falta água e sabão nas comunidades,
eu vou precisar realmente de uma infraestrutura para que essas pessoas tenham acesso ao álcool gel? Como eu vou fazer um discurso de álcool gel e máscara para uma população desfavorecida que não tem acesso a água e sabão? Digamos, esse questionamento para debate, a questão social ela é importante, sim, né? A gente tem que saber separar a questão social, né, do país, a questão econômica, epidemiológica, da questão política. E o que estão fazendo agora é politizando uma questão de saúde pública. E crime contra a saúde pública é considerado crime hediondo. Então, essas pessoas precisam pensar em relação a isso, né? E essa é a minha contribuição. Assim, eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Obrigada, Michele. Excelente intervenção também. Tem algumas coisas aqui que vocês mencionaram. Assim, é bem verdade que a gente está levantando mais perguntas do que respondendo, mas eu acho que ninguém tem condições de responder. Tem muitas perguntas que são perguntas em aberto, perdão, se a gente levar em consideração que as respostas precisam ter embasamento científico, né? E não especulações. Alguém levantou a questão de quem é que deve ser vacinado primeiro. Eu acho que o Brasil tem um plano pífio, então, como disse a Brasco, um plano anêmico, e não é uma questão de se são os idosos ou se são os profissionais de saúde. Obviamente, esses dois grupos são dois grupos prioritários por vários motivos, mas... Por exemplo, no Reino Unido, na França, na Europa, de uma forma geral, não somente tem muito idoso, como os idosos vivem em lares. Não é bem asilo, né? É muito diferente de um asilo aqui, mas as pessoas moram... E eu tenho um filho que mora em Londres, então, assim, você vai passando e você vai vendo... E se você viaja pelo interior, você vai vendo prédios ou condomínios que são condomínios de idosos. Então, é óbvio que... Então, a mortalidade nesses locais tem sido muito alta. Então, nesses locais, os idosos estão sendo a primeiríssima prioridade. Junto com eles, os profissionais de saúde que trabalham nesses locais, né? Ou muitas vezes não são propriamente profissionais de saúde, são cuidadores, mas esses cuidadores também são um alvo prioritário. O Eduardo falou sobre a varíola, e eu pensei que ele ia mencionar também a revolta da vacina, porque nos anos 20 teve... Foi nos anos 20? Não sei. Que teve a revolta da vacina. Antes. Foi 1904. Então, foi antes da Primeira Guerra. Foi. Houve a revolta da vacina, porque a vacina da febre amarela era obrigatória. Então, isso é uma outra discussão que a gente não entrou aqui, né? Sobre a ética e da obrigatoriedade da vacina. Mas, enfim, a vacina da febre amarela era mandatória, e houve uma revolta contra a vacinação. E agora parece que está havendo um movimento, essa semana aí, da revolta da vacinação ao inverso, né? Essa é uma questão que a gente não discutiu, né? Eu não levantei se a vacina deve ser obrigatória ou não, o quanto que se pode obrigar as pessoas a serem vacinadas. Houve recentemente, um pouco antes da pandemia, houve uma questão de surtos de sarampo em Nova York. Alguns grupos, esses grupos anti-vacina, não queriam vacinar seus filhos, e eu lembro que houve uma decisão da prefeitura de Nova York de não permitir que as crianças não vacinadas não frequentassem a escola. Então, não é propriamente uma obrigação legal, você não pode prender quem recusa, mas é uma forma de coação, porque a criança não teria acesso às escolas públicas. Isso é uma coisa que
eu não tenho uma opinião fechada sobre isso, mas é uma discussão também em aberto. Outra coisa que eu queria mencionar, porque a gente vem discutindo tanto imigrantes e imigração forçada, é que a vacina do RNA foi descoberta por uma imigrante húngara. Se eu não me engano, ela já nasceu na Alemanha, mas filha de imigrantes forçados húngaros. Assim, só para deixar o registro da importância dos cérebros dos imigrantes. E uma coisa que acho que foi a Laura que mencionou sobre esses ensaios clínicos, houve uma corrida para as vacinas e não necessariamente o que é de maior interesse em saúde pública foram os desfechos desses protocolos. Mas agora nós vamos ter vacinas eficazes e todos os estudos novos sobre vacinas vão ser estudos de comparação de não inferioridade a essas vacinas. Não vai poder mais ter placebo. E aí ele impõe essas vacinas e esses protocolos e esses desfechos, impõem uma barra aí, que eu não sei se era a barra que era a barra de interesse maior em saúde pública. Então, eu acho que essa discussão também é muito, muito pertinente. E a outra, uma última coisa que foi falada, sobre o desenvolvimento, que foi mencionado pela Michele, o desenvolvimento de novas tecnologias para vacina, e o que eu li também nesse último artigo que eu mandei para vocês, que eu não conhecia, é que existia já um movimento para fazer uma vacina anti-X, anti qualquer agente etiológico. E a vacina do RNA, a tecnologia do RNA é exatamente isso. As próximas pandemias ou os próximos novos agentes infecciosos, e é até provável que haja uma mudança das tecnologias que a gente já conhecia para essas novas tecnologias, porque elas basta você mudar ali o alvo, né? O resto já tá pronto. E esse princípio é um princípio bastante interessante. É claro que a Michele tem toda a razão, né? Nós precisamos de longo prazo, normalmente precisa de 30 anos, mas nesse caso nós vamos ter uma população, não vai ser a população inteira que vai ser vacinada, mas muita gente será vacinada ao mesmo tempo. Então, nós teremos a oportunidade de mais rapidamente ter respostas sobre a segurança dessas tecnologias. Eduardo? A não ser que tenha algum outro aluno, aluna inscrito, tem para falar? Por enquanto, não. Não, então vou aproveitar. Nossos colegas aqui, coordenadores, né, Ricardo e Anete, eles se dedicam a um campo mais amplo da saúde coletiva, que é a avaliação de tecnologias de saúde. Eu não entendo quase nada disso, mas, se não me engano, a tecnologia em saúde envolve esses aspectos que estão sendo abordados aqui na vacina, já foi aqui esmiuçado esses tipos de vacina e tal, tem gente aqui que sabe a beça sobre isso. Mas, se não me engano, tecnologia em saúde envolve também a forma de aplicar, né, de alcançar as pessoas com XY tecnologias. E eu tenho a impressão que esse movimento anti-vacina está crescendo no mundo, junto com uma onda de obscurantismo, né? A Terra é plana, o homem não foi à Lua, né? Essa onda de anti-iluminista que está graçando pelo mundo, é preciso haver um desenvolvimento de tecnologia para combater isso, né? A gente não deve apenas ficar na gozação, como é que o cara pode achar que a Terra é plana? Tem que, né,
descobrir uma tecnologia de combate a essa... A imunização é uma das armas mais poderosas da saúde pública, não é? Para evitar doenças. São marcos. E então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço de ouvir o que está sendo dito pelos familiares, pelos amigos, pelos colegas, né? A vacina vai nos transformar numa raça inferior que vai ser dominada pelo Partido Comunista Chinês, né? E fora e as outras coisas todas que isso tem origens e está se, né? Isso teve marcos também, a questão do autismo com a vacina tríplice, né? Isso já foi desmascarado, mas no imaginário popular isso continua. Então, é responsabilidade da vacina, da comunidade de saúde coletiva, saúde pública, desenvolver as tecnologias para acabar com a disseminação do movimento anti-vacina. Isso é fundamental. Tem surtos de sarampo por aí, o Brasil já tinha controlado, não é? A polio começa a voltar. Agora, cada vacina tem também, é preciso respeitar essas novidades que acontecem. Então, vou contar uma pequena outra historinha também aqui de um militante da saúde pública. Eu fui sanitarista do município antes de fazer concurso para a UERJ, na época em que se começou a discutir a vacinação contra a poliomielite. A gotinha, né, que o Dr. Sabin abriu mão de patente, o Dr. Albert Sabin abriu mão, inventou e disse: isso é um bem público, não quero ganhar dinheiro com isso. Então, a vacina Sabin, a gotinha, passou a ser disponível gratuitamente para o mundo inteiro. Pois bem, isso era aplicado nos postos de saúde, mas a cobertura era baixa e não se conseguia erradicar a poliomielite. Aí veio a seguinte proposta: vamos fazer num dia só. Num dia só, vamos vacinar todas as crianças menores de 5 anos. E eu me lembro que eu participei de debates na época, estou falando aí do início dos anos 80, em que muita gente, sanitaristas decentes, honestos, capazes, disseram: mas isso está errado, porque vai criar uma estrutura campanhista que vai desmontar a rotina dos postos e dos centros municipais de saúde. E essa estrutura campanhista, ela já não deu certo, porque vinha de cima para baixo para erradicar as grandes endemias. Então, esse negócio de querer fazer uma campanha de cima para baixo, todo mundo num dia só, está errado. Acontece que havia uma razão científica para essa proposta. E ela acabou sendo aceita. Qual era a razão científica? É que, principalmente, nos lugares onde o saneamento não é completo, né, onde existe exposição a saneamento ao ar livre, o vírus selvagem circula por ali. E se você vacinasse milhões de pessoas no mesmo dia, não é, a vacina, o vírus vacinal ia ser excretado pelas pessoas, pelas fezes, e ia no meio ambiente competir com o vírus selvagem, que já estava ali. Então, você teria um efeito de vacinação mesmo para quem não tomasse a vacina. Então, vejam, havia uma razão científica que ganhou espaço e que ganhou credibilidade, deu certo, de vacinar milhões de crianças num dia só e deslocar do meio ambiente o vírus selvagem em favor do vírus vacinal, em que as pessoas, mesmo não vacinadas, paradoxalmente expostas a condições precárias de saneamento, iam passar a ter contato com o vírus vacinal e não com o vírus selvagem. Estou dizendo isso para ressaltar o que já foi mencionado aí, dessas novas tecnologias de fabricação de vacina, que tem que dar margem também a ver como é que elas vão agir, né? E isso já foi dito aí, acho que pela Michele,
pela vigilância pós-vacinal, né? Que é muito importante também para observar os efeitos desejáveis e, eventualmente, algum efeito indesejável mesmo. Então, é uma observação adicional com base na experiência histórica do Programa Nacional de Imunizações, que já foi considerado um programa modelar no mundo. Nós temos dezenas de milhares de postos de vacinação, né? E, infelizmente, está sendo desmantelado pelos genocidas que assaltaram o poder no nosso país. Pessoal, eu sou doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. O tema é de extrema pertinência, eu acho que a professora acertou em cheio, pegou mesmo no meio da polêmica. E, assim, é importante refletir que os problemas que vão surgindo na saúde pública, nessa quadra histórica, são problemas que, nitidamente, produzidos em escala global, com alto nível de infecções, que, como, por exemplo, acho que a pandemia foi muito didática nisso, de mostrar que num curto espaço de tempo, o quanto a quantidade de países foram afetadas. Mas, de forma contraditória, me parece que as respostas e a questão da vacina, um pouco isso, estão sendo realizadas numa escala local, né? Uma espécie de concorrência aí para quem chega primeiro para descobrir a vacina e quem vai lucrar primeiro. Eu acho que é um dos pontos assim para a gente refletir. O professor Eduardo levantou alguns elementos históricos e que para colocar em questionamento mesmo esse modelo, né? De saúde vinculado à Big Pharma, à grande farmácia, que trata a saúde como uma mercadoria. E isso vai reverberando nas escalas locais, como aqui no Brasil, eu até comentei, o nosso ministro se reuniu com os governadores, né? E, enfim, é lamentável a forma como se trata a pandemia, a questão da vacina, porque ele chega em um determinado momento a falar que a vacina vai depender da demanda do caso brasileiro, onde, assim, isso é uma discussão que não tem muito sentido se falar em demanda na atual conjuntura, né? Claro que todo mundo vai demandar, mas, ao mesmo tempo, entrando em um conflito com o governador de São Paulo por algo, assim, que, enfim, não tem muita lógica para a pura efetividade. Então, quanto o elemento político também está nos atrapalhando. Eu digo mais assim, a pequena política, né? A politicagem é o mais correto. Tudo, de certa forma, na vida envolve questões políticas, né? Eu sou de Campina Grande, aqui, e, enfim, nós tivemos uma médica aqui local, a professora Andréa, que descobriu a relação entre a zika e a microcefalia, né? E, de certa forma, mesmo assim, houve um esforço muito grande dela para tentar fazer essa correlação, e ela foi bastante atacada. Inclusive, recentemente, ela lançou algumas notas na Nature, porque, em algum momento, já para concluir, alguns médicos brasileiros enviaram a carta para, não estou lembrado agora se foi para a Lancet ou foi para a Nature, mas fazendo uma defesa do governo em relação às posições que o governo vem tomando enfim, de tratar a pandemia como vem tratando, né? Ou seja, esse grupo de médicos estavam falando que as pessoas eram que estavam politizando as posições do governo. Enfim, era algo absurdo. Depois eu posso enviar para vocês aqui essa carta que ela enviou fazendo a defesa pela questão da saúde pública. De um modo geral, é isso. Parabenizar os colegas aí pelas apresentações, foram ótimas e aprendi bastante aqui. Desculpa aí pelo demora. Foi ótimo. Outras inscrições? Alguém quer comentar, tentar responder as inúmeras perguntas que foram levantadas? Fala, Andréia.
Não, só um comentário. Acho que a Tainá e você também levantou a questão da campanha de comunicação na época das vacinas, quando as vacinas começarem, né? Então, por exemplo, eu ontem recebi um zap da minha mãe, que é uma pessoa esclarecida e tal, parará. Ela falando assim, vale a pena tomar todas as vacinas? Fazendo essa pergunta. Não, porque uma é adenovírus, a outra é RNA, a outra não sei o que lá. Então, se eu tomo as 3, eu fico mais protegido. Quer dizer, na verdade, se não houver uma campanha de comunicação, vai ser uma lambança absurda, né? Quer dizer, tem os grupos anti-vacina, tem todas essas questões que todo mundo levantou aí, e tem as pessoas que querem se vacinar que também estão com uma série de dúvidas. Outra coisa, os jornais colocam a vacina X, ela tem 50% de eficácia, mas ela ainda transmite. A vacina Y tem 95%, mas a pessoa ainda se infecta, mas vai ter, enfim, sintomas leves. Quer dizer, tudo isso ainda tem uma imensa confusão. E não é possível conseguir, deste governo, qualquer esperança para fazer uma campanha de comunicação razoável. Então, eu acho que vai caber às entidades médicas, às instituições científicas, ao IMS, você levantou sobre a questão do posicionamento do IMS, eu não sei se vocês viram a carta da Sociedade de Medicina e Cirurgia, assinada pelo Dr. Celso Ramos, uma carta violenta que chama o governo de homicida. Eu tenho mais de 25 anos que eu trabalho na área de saúde, como jornalista, eu nunca vi uma comunicação tão forte de uma entidade médica em relação ao governo, chamar o governo de homicida. Então, assim, eu acho que essa questão da comunicação do processo de vacinação daqui para frente, ou as entidades médicas e científicas, Fiocruz, IMS e outras, tomam para si essa responsabilidade, né, de esclarecer a população, como foi feito durante todo esse período de pandemia, de indo para a televisão, por rádio, para os jornais, esclarecendo, respondendo às pessoas, combatendo as asneiras e maluquices e mentiras que o governo falava, ou então a população vai ficar no escuro, e aí está escrito isso no artigo que a NET mandou, nós e as próximas gerações ainda vão pagar um preço muito caro por isso. Não sei se vocês já trouxeram essa dúvida, mas se tiverem trazido e for chover no molhado, a gente pode passar adiante. Eu só li o último artigo, esse que você mandou depois, né? Não consegui ler os outros, então acabei priorizando esse pelo fato de ser o mais recente e tal. E agora você trouxe essa questão sobre o fato de esse processo de produção de vacina agora da Covid ter trazido esse requisito. A minha dúvida é tão grande que eu não estou nem sabendo muito como é que eu formulo, mas é da questão da inferioridade, né? Como se agora, a partir de agora alguma coisa mudou na produção da vacina e tem a ver com isso. Eu não entendi. Então, não sei se vocês não tiverem falado e puderem comentar alguma coisa. O que é isso exatamente e por que isso é um problema? Porque, olha só, você só pode fazer estudo contra placebo se você não tem nenhuma tecnologia, porque no caso a gente não está falando de tratamento, está falando de uma vacina, mas enfim, tanto faz, que seja eficaz. Se você tem alguma coisa que é eficaz, novos estudos têm que ser feitos contra aquilo que a gente já sabe que protege o indivíduo, porque senão é antiético. Então, agora, aí, assim, o que esse artigo discute é que os desfechos dos estudos não foram necessariamente, se você olhar e ler essa parte com mais carinho, você vai ver que ela discute que os desfechos que foram colocados, propostos não, estudados, analisados nos diferentes ensaios clínicos,
não são necessariamente os desfechos de maior interesse na saúde pública, porque a gente gostaria de ter uma vacina que não apenas reduzisse a taxa de infecção, mas que impedisse formas assintomáticas, para que essas pessoas não fiquem transmitindo, disseminando a doença, ou que, pelo menos, quem tivesse a doença tivesse uma forma que não transmitisse. É possível até que tenha atingido, mas a gente não sabe, isso não foi desfecho que eu saiba de nenhum dos ensaios clínicos. E também que reduzisse o número de mortes, etc. Atualmente, você vai agora, a partir de agora, você vai ter vacinas que protegem contra a morte, contra formas graves da doença, etc. Então, se você tiver uma nova vacina, se você desenvolver uma nova vacina, você não vai poder testar contra placebo. É muito mais fácil testar contra placebo porque você mais rapidamente obtém um resultado, né? Porque no grupo que está tomando placebo vai ter um monte de caso. Quando você, agora, a partir de agora, você vai ter que ter estudos que usam como padrão os desfechos que foram utilizados, e você vai ter estudos de não inferioridade, que é diferente de um estudo de superioridade. Porque, claro, que vai ser muito difícil comprovar que qualquer coisa é melhor do que 95% de eficácia, né? Então, você teria que ter um N do tamanho da população mundial. Então, bota um novo objetivo, digamos assim, nos estudos novos que vão aparecer. A gente não foi acho que foi a Michele que levantou essa questão, que é uma questão também muito, muito importante. De ensaios clínicos randomizados usando placebo, né? Considerações sobre isso quando surgir uma nova vacina. Vai ter agora uma reunião, acho que já começou até, do FDA, do Advisory Board de vacinas, né? E às 10h50 vai ter uma fala justamente sobre isso, de 20 minutos, mais ou menos. Depois, se quiserem, eu mando o link aqui e a pauta a agenda, né, do dia. Acho que vai até mais tarde, deve durar o dia inteiro. Mas vão falar sobre vários aspectos, desde eficácia e como é que você monitora a segurança da vacina agora, né, que isso vai ser extremamente importante daqui para frente, até porque você vai ter mais de 50 vacinas daqui a pouco, possivelmente aprovadas, né, que estão em desenvolvimento. Então, para minimizar esse tipo de fake news, que hoje em dia tem um alcance, assim, sempre existiu, né, na revolta da vacina, falavam que você ia ficar igual uma vaca se você tomasse vacina, né, porque era feito com pústula de ferida das vacas, né, então, quando tornaram obrigatória, a revolta tinha um contexto político também na época, mas a revolta tornar ela obrigatória teve o efeito contrário do que desejava, porque a adesão dela vinha aumentando. Aí tornaram obrigatória, 4 anos depois teve um surto grande de varíola e aí as pessoas correram para se vacinar. Então, como é que você faz esse incentivo às pessoas a se vacinarem e como é que você transmite que ela realmente é segura e eficaz, depende muito de confiança do público em quem está transmitindo a informação, nos políticos, né, na ciência. Então, para isso funcionar bem, tem que ser uma coisa bem orquestrada e não pode ser cada um falando uma coisa. Mas eu vou colocar aqui depois o link para vocês, quem tiver interesse de assistir essa reunião lá do FDA. Vão ter várias pessoas falando sobre vários aspectos das vacinas, desde questões operacionais de distribuição, questões sobre eficácia e segurança, enfim. E de acesso, né? De equidade, de quem tem acesso primeiro, não. Natália, queria fazer uma pergunta. Depois você fala, Eduardo. Sim, oi. Bom dia. Eu ia falar, mas o companheiro falou antes. Então, na verdade, é uma dúvida que eu fiquei, professora Anete. Você bem comentou aqui
a respeito da vacina para a gripe, né? Que todo ano tem a campanha de vacinação e tudo mais, e eu não tenho propriedade nesse tema de vacina, mas achei interessante que você comentou que essa vacina da gripe, né, ela tem 50% de eficácia e, portanto, requer uma maior cobertura, né? E aí eu fiquei pensando que, bom, essas agora que estão sendo feitas e a que tem a maior eficácia, né, o que está saindo já de 95%, teoricamente, então, iria requerer uma menor cobertura e que isso também não chegue no ouvido da população geral, porque então as pessoas vão achar, não, então se não tem tanta necessidade, né, mas teoricamente sim, né, iria requerer uma menor cobertura por conta disso. Interessante. Só isso mesmo. Então, eu queria confirmar essa informação, porque foi nova para mim, ou já tinha passado desapercebido e eu não fixei informação. Um perigo, né? Deixa que ele tome, eu não preciso tomar, né? Sim. Ainda tem essa questão também de terem que ser 2 doses também, né? Isso pega um pouco, porque, enfim, mas de qualquer forma, de verdade, iria requerer uma menor cobertura. Isso, porque algumas vacinas, você quando dá a primeira dose, já 50% dos que tomaram a vacina já estão imunizados, já têm um anticorpo. E aí tinha gente dizendo, bom, então, de repente eu tomo uma primeira dose, ou então o governo recomenda só uma dose, cobre uma parcela maior da população com uma vacina 50% eficaz. Mas, isso aí não é a melhor política. Anete, uma pergunta. A ideia, pelo que eu entendi, é de ter várias vacinas, né? Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Moderna e Esquimbal, a Rússia, etc. Como é que fica essa questão epidemiológica de você ter um país com várias pessoas, com pessoas tomando várias vacinas diferentes, uma com uma dose, outra com 2 doses, uma com uma cobertura de 50%. Você tem que ter um controle de quem você vacinou com qual vacina. E até para isso daí seria importante também para o controle, para a farmacovigilância. A gente precisa saber, eu espero que haja um cartão específico em que as pessoas, enfim, não só nós saibamos, mas que o sistema de saúde saiba também, né? Mas não tem problema nenhum do ponto de vista da saúde pública você ter, sei lá, você tem vários remédios para tratar colesterol, não tem problema você ter várias opções. É impossível, porque uma vacina única não vai dar conta. Eu queria retomar o que a Andréa falou, que não é nada que é muito importante. Ora, os dados que a gente está acompanhando, eu nem consigo acompanhar diariamente, porque eu fico muito nervoso, mas os dados nacionais não estão sendo divulgados pelo governo. Estão sendo divulgados por um consórcio. Você pode não gostar da Globo, você pode não gostar de não sei o quê, mas o fato é que se juntaram e tomaram a iniciativa de ir diretamente na Secretaria de Saúde buscar os dados, que não são perfeitos, que têm subnotificação, tudo isso, mas, com todas as imperfeições, passaram ao largo das assim chamadas autoridades constituídas para fornecer um quadro da situação e da evolução. Eu acho que a mesma coisa deveria acontecer para a comunicação em relação à campanha de vacinação, que a qualquer momento vai ter que acontecer. Pode ser janeiro, pode ser fevereiro, de repente, aí, mas em algum momento daqui a pouco, né? E se depender deste Ministério da Saúde organizar a informação à população de como, por quê e onde, quando, vai ser o caos que já foi comentado aqui. Então, queria apoiar a ideia da Andréia que as instituições não governamentais ou não federais, não é? Que houvesse um grande esforço, que a Abrasco saísse na frente,
que as instituições acadêmicas saíssem na frente, a UERJ, a UFRJ, todas, né? No sentido de criar um fórum com este objetivo. Que campanha de vacinação, que mensagens devem chegar à população para que essa campanha não seja caótica e provoque os efeitos que a gente quer, que é barrar essa pandemia. Eu acho isso, se não houver isso, a mãe dela vai perguntar que vacina que ela vai tomar, vai querer tomar as 3, ou não vai querer tomar nenhuma, que tem o vírus chinês, tem o russo, que vai querer também transformar todo mundo em comunista. Quer dizer, as fake news vão encontrar um terreno fértil para disseminar, porque você não vai ter uma opinião abalizada que o Drauzio Varela concorde, que a UFRJ concorde, que a Fiocruz concorde. Tem que haver um esforço de criar um consenso sobre as mensagens mais adequadas para essa campanha que está, daqui a pouco, aí, sendo preparada. Eu queria que a Andréia, que é do ramo, nos ajudasse a pensar um estopim para esse movimento da sociedade civil, das instituições acadêmicas, dos pesquisadores, com esse objetivo específico. Com a maior alegria, professor. Conta comigo. Muito bem. Já que não tem ninguém inscrito, deixa eu falar só uma coisinha rápida. Existe um esforço muito grande de jornalistas e pesquisadores da área de comunicação para acabar, extinguir o termo fake news. Por quê? Porque notícia é aquilo que existe. Fake news, então, é uma contradição de termos, certo? Então, esse termo foi inventado pelo Trump, né? O termo fake news foi inventado pelo Trump, assim como verdade alternativa, fatos alternativos também foi inventado por ele, então, e verdade alternativa. Então, assim, a gente tem que dizer informações mentirosas, mas nunca notícias mentirosas, é uma contradição de termos. Tá? É só um apelo aqui para ver se a gente estende fora da bolha lá do jornalismo essa questão. Eduardo. Sobre aquilo que a Andréia falou das várias vacinas, que a gente... E é complicado porque a gente parece que esqueceu tudo que a gente já fez, né? Que nem o professor estava falando, que o PNI era considerado mundialmente um exemplo, né? E eu estava vendo outro dia que o caso durante a H1N1 foi assim também. O governo federal fez acordo com 3 empresas diferentes para a vacina de H1N1 e conseguiu vacinar 100 milhões de pessoas em 3 meses. Então, assim, já existe uma lição aprendida que a gente pode recuperar. Só que parece que querem ignorar tudo o que aconteceu antes, né? Uhum. Isso aí. Vai, Michele. Bom, Eduardo, passei para o celular para ficar mais visível. Bom, diante de toda essa conversação, né, o que eu trago para vocês aqui é mais um relato histórico, porque para mostrar que o nosso governo, quer dizer, mudam os personagens, né, mas, digamos, as ações continuam as mesmas. Nós vivemos, claro, lá na década de 50, né, não sei se alguém já ouviu falar da talidomida, muitos aqui já ouviram falar, né, é a história da talidomida, informação, né, muito paralelo em relação ao que a gente está vivendo hoje. Na época, a talidomida representava uma inovação, né, dentro dos fármacos para enjoo e náuseas, né, e não existiam ainda agências reguladoras como existem hoje. E foi altamente distribuído entre as grávidas na época, e várias crianças nasceram com malformação no mundo inteiro. Isso foi final da década de 50, 57, né, e apesar, né, da suspensão da utilização do fármaco no resto do mundo, o Brasil continuou utilizando a talidomida, né? Só em 62, depois de muitos nascimentos, né, de crianças com malformação, muitos prejuízos para as famílias, né, é que
proibiu-se o fármaco e começou-se a fomentar, se pensar em alguma maneira de regulamentação de medicamento e alguma coisa sobre farmacovigilância. Né? Personagens eram outros, mas isso mostra que da década de 50 até os dias de hoje, 2020, as portas de 2021, claro, a dimensão é completamente diferente, estamos num momento pandêmico, mas o conceito de falta de respeito em relação à saúde pública, né, de cuidado epidemiológico em relação aos fármacos, às substâncias em geral, que são viabilizadas, né, ou administradas, disponibilizadas para a população, continua o mesmo. Quem está hoje é um personagem, estava na época era o personagem, né? E a população, esses 180 milhões de brasileiros que nós somos hoje, né? Somos no meio disso todo. Então, isso aqui eu trago isso aqui no momento da discussão. Nós temos uma Anvisa, que é uma agência reguladora, que a função dela é regular. Nós temos o Ministério da Saúde, nós temos que cobrar desses órgãos oficiais, né? Uma de cuidado de verdade em relação população brasileira à saúde. Um posicionamento célere, né? Ninguém está falando para atropelar, para deixar de olhar para as questões de segurança, principalmente, e de eficácia, mas para não ficar também, não dá para dizer que vai levar 60 dias para julgar. Isso é... Exatamente. Gente, maravilhosa sessão. Obrigada pela contribuição de todos, obrigada em especial a Tainá, que fez um ótimo resumo aí de todas as questões levantadas. Infelizmente, a gente tem mais perguntas do que respostas, mas é isso aí também, e é para isso que a gente está aqui também, para levantar e para pensar nessas questões, debater, ler mais, produzir conhecimento, etc. Adorei vocês, alto nível. Se ninguém tiver mais nenhuma observação, a gente se encontra aqui neste mesmo canal semana que vem.